Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as técnicas básicas em biologia molecular. Mas o que é a biologia molecular? É um ramo da biologia que estuda a natureza dos fenômenos biológicos a nível molecular, através do estudo, análise e manipulação do DNA, do RNA e das proteínas. É um campo que está muito associado a outras disciplinas, como bioquímica, genética e a própria biologia celular. Nós vamos falar mais para frente a importância das técnicas moleculares no diagnóstico mesmo, de virtualmente, praticamente, está presente em praticamente todas as áreas diagnósticas, tá? E a importância dessa biologia molecular. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho onde está o material genético nas células, né? Em células eucariontes, o DNA, ele basicamente está localizado no núcleo, né? Existe, é lógico, o DNA também localizado nas mitocôndrias e cloroplastos, no caso das plantas, mas ele está presente no núcleo, que é delimitado por carioteca. Em procariotos, o DNA, que é uma molécula única, ele é um DNA circular que fica disperso no citoplasma, numa região chamada de nucleoide. A gente dá o nome de genoma ao conjunto de material genético de um organismo. Todo o DNA presente no organismo a gente chama de genoma. É interessante a gente observar diferenças mesmo dentre espécies. Você tem a mesma espécie, o mesmo genoma, mas muitas alterações, muitas diferenças entre uma espécie, entre essas espécies, entre esses indivíduos. Essas diferenças, que podem ser o tamanho do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos e várias outras características, relacionam-se com diferenças na expressão gênica. Temos basicamente, nós como seres humanos, o mesmo genoma, mas a forma como é feita a expressão dos genes é diferente. E o gene tem como produto funcional, é aquele pedaço de DNA formado, né, por nucleotídeos, né, cujo produto funcional é RNA e polipeptídeos. Diferentes organismos apresentam diferentes números de cromossomos, genes e, obviamente, pares de base. Isso não reflete na complexidade. Não quer dizer que quanto maior o número de genes, mais complexo um organismo é. Vamos lembrar um pouquinho do DNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é composto por duas cadeias de nucleotídeos dispostos em dupla hélice. Basicamente, o que nós temos de ligação entre os pares de bases, timina, adenina e guanina e citosina, são pontos de hidrogênio. Entre timina e adenina, a gente tem 2 pontos de hidrogênio, e entre guanina e citosina, 3 pontos de hidrogênio. E o que é o DNA? O que é o gene? O gene ele é um segmento de DNA que codifica uma dada proteína. Essa é a definição clássica de gene. O gene ele contém tanto regiões codificadoras, que são os exons, quanto regiões não codificadoras, que são os introns, tá? Antigamente, o intron era chamado até de DNA lixo, né? E hoje em dia se sabe que não, que ele tem importante função regulatória, tá? Os introns, eles são descartados do transcrito e exons são ordenadamente alinhados durante o processo que a gente chama de splicing. O RNA mensageiro, ele é transcrito basicamente pronto, né, para migrar para o citoplasma. Então, o que a gente tem como um gene? O gene, ele contém tanto exons quanto introns. Ainda no núcleo, ocorre um processo que a gente chama de splicing e os introns são retirados de modo que o gene o RNA mensageiro ele vai se tornar um RNA contínuo, tá vendo? E que contém toda a receita do gene, sem introns, sem espaçadores, sem espaços entre as regiões codificadoras, tá? Lembrando, então, que a transcrição ocorre no núcleo, que é a passagem do DNA, é a transformação, né, do DNA em RNA, é a transcrição do DNA em RNA. No início, esse pré-RNA mensageiro, essa fita de RNA mensageiro, ela é bem maior, mas ela sofre um splicing alternativo, ou um processamento, em que só as regiões codificadoras são que ficam, né, na fita de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, vai para o citoplasma, migra para o citoplasma, né, e ele acaba se unindo a ribossomos e ao RNA transportador, de modo a ocorrer o processo de tradução. As técnicas moleculares, agora falando delas propriamente ditas, eles são métodos comumente utilizados em bioquímica, genética, biofísica e envolvem a manipulação de RNA, DNA, RNA ou proteínas. São utilizados tanto em pesquisa quanto fins diagnósticos.
Como a gente está falando aqui como fins diagnósticos, a importância é tremenda para a detecção e identificação de neoplasias, para a detecção de parasitos, né? De mutações gênicas, para determinação de identidade, em testes de paternidade, também utilizado muito na medicina forense. Então, a gama de utilidades é muito grande, tá? E nós vamos ver as principais técnicas aqui. Mas quais amostras eu posso estar utilizando? Você pode basicamente utilizar qualquer tipo de amostra desde que ela contenha DNA. Então é possível extrair DNA do sangue, de aspirado de medula óssea, de sêmen, urina, fezes e mesmo de materiais que já foram fixados, sejam em formol ou que foram embebidos em parafina. Existem protocolos específicos, né, para extração de DNA de amostras que já estão conservadas dessa maneira. A única coisa que é importante é que o DNA esteja bem preservado, né? Se ele já tiver, por alguma razão, já ter sido degradado, seja por ação do tempo, porque não foi fixado, né, preservado de uma forma adequada, então a técnica molecular de a PCR é um método de amplificação do DNA sem o uso de um organismo vivo. Foi desenvolvido, criado, né, pelo bioquímico, era pesquisador na época, o Carey Mullis, em 1983. Só que ainda era muito manual, existiam muitas etapas e ele utilizava um tipo de enzima no processo para duplicação, para amplificação do DNA, que era de Escherichia coli. Como a PCR envolvia, durante o processo de amplificação, aumento de temperatura, diminuição de temperatura, essa enzima era muito lábil, né, muito delicada, e ela tinha que ser reposta durante o processo várias e várias vezes. Na verdade, 3 anos depois, né, em 1986, descobriu-se bactérias, né, e bactérias que sobreviviam a altas temperaturas, em água a altas temperaturas. E foi delas que se extraiu o ataque DNA polimerase, um ataque que era termoestável, não era termossensível, sim termoestável. Então, criou-se um método muito mais eficiente para a amplificação dessas sequências específicas de DNA, porque é exatamente isso que a PCR faz, tá? Por meio de mudanças de temperatura, a PCR ela vai amplificando o seu DNA molde, sequências específicas do DNA molde, mesmo em uma mistura complexa de sequências genômicas. É possível amplificar especificamente uma sequência de DNA, tá? Esse aqui é a publicação, se eu não me engano, essa publicação ela veio um tempo depois, alguns anos depois, em que Carey Mullis demonstra a amplificação das sequências genômicas da beta-globina, né, uma forma de diagnóstico molecular para anemia falciforme. Tá? Ele foi prêmio Nobel de Química, gente, pela descoberta da PCR, que realmente foi realmente um grande passo mesmo para a área de biologia molecular. Mas quais que são os princípios da PCR? Então, nós vimos que é um método de amplificação, de criação de múltiplas cópias do DNA sem necessitar de um organismo vivo. Então, requer quais componentes? Requer 7 componentes essenciais. Necessita de um DNA molde, e esse a gente extrai por meio de amostras, por meio de protocolos específicos. Um par de oligonucleotídeos para iniciar a síntese de DNA, a gente chama esses oligonucleotídeos de primers, né? Precisa de uma enzima, que é a DNA polimerase termoestável, de desoxinucleotídeos, que vão ser utilizados pela DNA polimerase para poder estender a fita de DNA, tampão e cátions, que são importantes para manter a estabilidade de toda a reação, inclusive da enzima, e de água. Particularmente é disso que eu preciso, mais um termociclador, claro, que é uma máquina que faz ciclos de elevação e diminuição de temperatura, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, para que a reação toda ocorra. O termociclador é que faz essas oscilações de temperatura e ciclos pré-determinados, em ciclos definidos, tá? Para que a amplificação ocorra. Então, quais são os princípios da PCR? Continuando. Então, qualquer sequência-alvo de DNA pode ser amplificado por PCR? Pode, tá? Teoricamente, qualquer sequência pode ser amplificada.
A localização dessa sequência é feita pelos primers. São eles que ditam qual amplicon que vai existir, qual é a sequência que vai ser amplificada. E o que são esses primers? São sequências nucleotídicas de 20 a 24 bases, né? Em média, né? São geralmente muito seletivos, ou seletivos o suficiente para localizar um sítio único em um genoma de alta complexidade. A gente tem que pensar que quando a gente coloca o nosso DNA molde, às vezes a sequência que a gente quer amplificar é bem pequena, é muito específica, ou pequena, ou talvez não, mas é muito específica no genoma. Então é o primer que vai fazer a localização dessa sequência para que possa haver a amplificação. O pareamento dos primers com as sequências-alvo se faz pelo estabelecimento de pontos de hidrogênio, obedecendo o pareamento convencional descrito por Watson Crick há anos antes, né? O primer, ele se pareia, ou seja, ele se liga ao template, à fita de DNA, por meio daquilo que a gente já sabe, timina, adenina, guanina, citosina. É o pareamento conhecido, né, das pares de base. Lembrando que a adenina-timina, me desculpem aqui, a adenina-timina são 2 ligações de hidrogênio e guanina-citosina 3 ligações de hidrogênio. Mas para que os primers se liguem de forma assim tão correta e específica, existem algumas regras que precisam ser seguidas, tá? Primers de DNA flanqueiam a região de interesse e demarcam o amplicon. É importante essa frase, porque a gente usa termos técnicos que são muito gerais, né, na biologia e comuns na biologia molecular. Flanquear quer dizer, quando eu digo que eles flanqueiam, quer dizer que eles se ligam próximos ou na região de interesse para demarcar o que vai ser amplificado. O amplicon é a sequência-alvo de DNA que vai ser amplificada. E os primers devem ser desenvolvidos de acordo com a região que se quer amplificar. O desenvolvimento do primer específico é chamado de prime design. E são sempre aos pares, viu? A gente tem um primer que é chamado de primer forward, cuja sequência é igual à do referência gene. Então, aqui a gente tem a dupla fita de DNA. Durante a reação de PCR, ocorre um aumento de temperatura com a quebra das ligações das pontes de hidrogênio e esse DNA mod dá origem, então, às 2 fitas separadas, individualizadas. Então, eu tenho um par de primers. O primer forward é esse que se liga na fita 3 linhas, 5 linhas. É o primer 5 linha, 3 linhas, sempre vai migrar nesse sentido, porque é o sentido da TAC DNA polimerase, tá, gente? Ele sempre vai se ligar nesse sentido. E ele tem a sequência exatamente idêntica ao do DNA molde, da outra fita, enquanto o outro é correspondente, ele é complementar à outra fita de DNA. O que acontece quando esse primer se liga à fita de DNA? Então ele flanqueia, quer dizer, ele se liga próximo ali à fita, a gente chama também de hibridização na fita de DNA, tá? Que DNA polimerase consegue então começar o processo de amplificação ligando os oligonucleotídeos presentes ali naquele meu tubo, naquele meu mix de PCR, para que possa ocorrer o processo de extensão, que eu já vou mostrar para vocês já já. Mas qual que é o tamanho do amplicon? Quem vai determinar o número total de nucleotídeos que vai existir naquele amplicon são os primers. E é lógico que eu consigo promover isso, fazer isso, né? Desenvolver esses primers previamente, de modo a ter o tamanho que eu desejo. O amplicon terá o tamanho que eu desejo, tá? Sobre o primer design. Os primers devem ter sequência única no DNA molde. Isso aqui é algo claro, né? Porque o primer ele tem que se ligar à sequência que você quer, à sequência específica que você quer. Então, ele tem que ter apenas um sítio de pareamento, tá? Não deve existir sítios de anelamento em possíveis fontes de contaminação, como ser humano, cobaias. Bom, o primer ele tem que anelar ou se ligar especificamente onde? No seu DNA molde, para que ocorra a amplificação da sequência que você quer. Vai ter gente manipulando esse DNA, pode ter DNA contaminante na sua amostra, então o primer ele não pode amplificar isso. Ele tem que ser específico para a região que você quer. Quanto maior o primer, maior a chance desse primer ser exclusivo. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque primers muito grandes exigem temperaturas de anelamento muito altas. E já já eu falo que isso também vai ter repercussões na minha reação de PCR, tá? Pede-se, em média, né, que o primer não seja menor do que de 15 pares de base, senão a chance dele se anelar em locais inespecíficos do DNA é muito grande.
a quantidade de guanina e citosina nesse primer deve estar em torno de 50% a 60%, tá? Porque essa quantidade de guanina e citosina interfere na temperatura de melting. E o que é a temperatura de melting? É a temperatura na qual metade do DNA está na forma de fita simples e metade ainda em dupla hélice. E por que é importante a temperatura de melting? A temperatura de melting, ela é super importante eu saber essa temperatura para que eu possa calcular a temperatura de anelamento, quer dizer, a temperatura correta em que meus primers vão se parear com a fita de DNA molde. Então, ela é dependente da composição do DNA. Quanto mais eu aumento o conteúdo de guanina e citosina, maior vai ser a minha temperatura de melting e, consequentemente, maior a minha temperatura de anelamento, tá? Porque aumenta o número de ligações de hidrogênio. A gente tem que lembrar que guanina e citosina, existem 3 ligações, 3 pontes de hidrogênio entre elas. Então, daí a importância, tá? O que é a astringência no processo de anelamento do primer? A astringência ela é super importante, ela vai determinar a especificidade no produto de DNA a ser amplificado. Então, por exemplo, a temperatura de anelamento ela é tão importante, é um dos mais importantes dentre as temperaturas na PCR, tá? E ela vai afetar a astringência no anelamento do primer, a força com que esse primer vai se ligar à fita molde. Se eu tenho uma temperatura de anelamento muito baixa, isso é ruim, porque o primer pode se ligar em qualquer porção do DNA, e isso vai gerar sequências que não são específicas, sequências aleatórias, vou amplificar sequências aleatórias, o que eu não quero. E se ela for muito alta, pode nem ocorrer o movimento de ligação de apareamento, tá? Então é importante que essa temperatura de anelamento ela seja ótima, uma temperatura de anelamento ótima. E eu sempre calculo no momento do primer design, no momento em que eu estou desenvolvendo o meu primer, sempre tomando os cuidados com o conteúdo de guanina e citosina e também com concentrações de sais e tampão no meu mix de PCR. E por fim, gente, os primers eles não podem parear com eles mesmos ou entre si. A gente tem que lembrar que é um par de primers. Imagina só se a sequência do DNA é complementar, se a sequência desse meu primer é complementar. Então a gente está vendo aqui a formação de um grampo. Tudo isso aqui é uma sequência de um primer, tá? E observem que a gente tem dentre as sequências, a gente tem áreas que são complementares. Olha, citosina com guanina, guanina com citosina, timina com adenina e assim por diante. Não forma-se grampos com primer, então ele não se liga ao DNA molde, mas ele liga em si mesmo, formando esses grampos. Ou pode formar o que a gente chama de primer-dimer, em que o forward e o reverso, né, eles ligam entre si. Isso é terrível, porque eles contêm também sequências complementares. Então, isso deve ser evitado, tá? Terminantemente evitado também. Por quê? Porque eu preciso que os primers se anelem na minha fita molde, no meu DNA molde, não entre si. Lembra que eu falei para vocês que existe blast e tudo? Então, quando a gente vai desenvolver um primer, a gente tem que primeiro saber qual é a sequência do DNA. E geralmente as sequências do DNA que eu quero amplificar. E essas sequências estão todas disponíveis no GenBank. O GenBank ele é um banco de dados de anotações de sequências de nucleotídeos e estão disponíveis publicamente para quem quiser acessar. Então, por exemplo, nas teses de mestrado, doutorado, é muito comum que se publiquem, se faça sequenciamento de determinadas regiões que antes não haviam sido que não se conheciam, né? E o que os pesquisadores fazem? Eles colocam essas sequências no GenBank, inserem essas sequências no GenBank, nesse banco de dados universal, e aí todo indivíduo que quiser desenvolver, por exemplo, um primer, uma PCR, né, e assim, específica para aquele parasita, é possível, né? Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, foi da minha tese de doutorado, em que eu fiz o sequenciamento da subunidade ribossômica menor, de diversos isolados de Zoospora belli, um protozoário do intestino delgado muito comum em pacientes HIV-AIDS. Então, a partir de agora, os pesquisadores que tiverem interesse em desenvolver primers para amplificação de áreas, né, para trabalhar com esse parasito, vai sempre estar lá disponível. O que eu faço? Eu copio e colo essa sequência num determinado software que faz primer design, e aí eu consigo, né, determinar exatamente, eu delimitando a sequência que eu quero amplificar, eu consigo desenvolver esses primers de modo, a gente fala em sílico, né, utilizando só mesmo utilizando computadores e softwares, tá? Bom, e quais são as etapas de uma PCR? A PCR, ela consiste de 3 etapas básicas.
A primeira é o processo de desnaturação do DNA mod. A gente tem que lembrar que o template ou DNA mod ele é uma dupla fita. Então, primeiro a gente aquece aquela amostra, aquele meu mix, contendo DNTP, TAC, meu DNA, os oligonucleotídeos e tudo mais, como eu falei para vocês. Aquece toda aquela solução para que ocorra a desnaturação da fita de DNA, para que ocorra a perda das ligações de pontos de hidrogênio. Posteriormente, abaixamos a temperatura para que ocorra o pareamento dos primers à sequência-alvo na fita simples. E, por fim, aumentamos novamente a temperatura para que a TAC DNA polimerase possa fazer a extensão dos primers e daí a fita de DNA possa ser produzida. Então, a gente diz que a PCR ela tem vários ciclos que se repetem, tá? Ciclos de desnaturação, de anelamento ou pareamento e de extensão. São vários, 20, 30 ciclos assim, para que ocorra eu tenho um número razoável de moléculas de DNA, para que ocorra essa amplificação. Então, novamente, a gente tem o processo de desnaturação do DNA mod, isso ocorre geralmente a 94, 96 graus Celsius. Rompem-se as pontes de hidrogênio, né, que ligam as fitas de DNA, para que a próxima etapa possa acontecer. Qual é a próxima etapa? É o pareamento dos primers com as fitas simples de DNA. Isso ocorre geralmente entre 37 e 65 graus. A gente tem que lembrar que essa temperatura é uma temperatura que eu desenvolvo, sendo o melhor para o primer que eu desenvolvi. Ela não é única, tá? Ela é específica para PCR e para sequência, para o primer que eu desenvolvi. E, por fim, a temperatura novamente aumenta para que ocorra a DNA polimerase, ligue-se ao primer e possa iniciar o processo de extensão, né, de inclusão dos DNTPs na nova fita que vai sendo formada. Então, esses ciclos vão se repetindo e observem aqui, por exemplo, ó, aqui é o meu DNA, o meu template, tá? Aqui ocorre o processo de desnaturação, então a dupla fita de DNA se torna fita simples para que ocorra o processo de pareamento dos primers e, por fim, a extensão e ocorra a síntese de DNA. Observe só que no primeiro ciclo, o que eu tenho? Eu tenho a formação de duas moléculas de DNA de fita dupla. No terceiro ciclo, eu vou ter 2, 4, e assim sucessivamente, gente. Isso é de uma forma logarítmica, de modo que após muitos e muitos ciclos, por exemplo, um número, sei lá, de 30 ciclos, eu tenho um número absurdamente grande de moléculas de DNA do meu template, tá? E onde essa reação ocorre? Essa reação ocorre numa máquina que a gente chama de termociclador. É o termociclador, eu programo esse termociclador da maneira que eu quero, tá? Quantos minutos, por exemplo, a 96 graus Celsius, quantos minutos a 65 graus Celsius, quantos minutos a 72 graus Celsius, e eu crio ciclos, quantos ciclos eu quiser. Ele é totalmente modificável, né? Para que eu possa amplificar exatamente aquela molécula de DNA, ou desculpa, aquela sequência de DNA específica. Então, como é que é a cinética da PCR? A PCR, ela tem primeiro uma fase que a gente chama de screening. Os primers, eles têm muita facilidade para encontrar o template DNA. Tá? E isso vai acontecendo, de modo que essa fase inicial da PCR passa para uma fase exponencial. O processo de amplificação está no pico, né? Está ocorrendo com grande quantidade, com um grande acúmulo de amplicons, tá? Porque os primers, à medida que os amplicons vão sendo formados, os primers vão se ligando com muito mais facilidade, né? Eles estão próximos uns aos outros e eles conseguem se ligar com mais facilidade. Mas isso ocorre até um certo momento. A gente observa que a partir de um número de ciclos, ocorre o processo que a gente chama de overamplification, né? Um platô em que não há mais amplificação do meu amplicon, não há mais geração de amplicons, né? E por que não há mais geração de amplicons? Existem diversos estudos propondo N teorias para que ocorra o platô. Mas os principais que se acreditam são a perda da atividade da DNA polimerase termoestável, né? Ela dura, por exemplo, até um número X de ciclos. Aqui, nesse gráfico específico, a gente está mostrando uma PCR em que no 30º ciclo já alcanço o platô. As enzimas a gente tem que pensar que estão todas ocupadas também, produzindo, né, mais fitas de DNA. E os produtos ali que vão se acumulando, os próprios amplicons que vão se acumulando, eles vão inativando a enzima.
E existe, claro, gasto de reagentes, né? A gente tem íons, a gente tem o tampão, tudo isso vai sendo gasto, lógico, além da enzima, né? De modo que eu alcanço realmente a PCR ela não ocorre de forma indefinida. A partir de um momento eu não consigo mais amplificar moléculas, os meus amplicons, né, as minhas moléculas de DNA. É por isso que o número de ciclos também ele é limitado, tá? Bom, uma vez que ocorre a PCR, que eu consigo que eu faço aqueles N ciclos, né, de desnaturação, de ligação dos primers à molécula e por fim a extensão, como é que eu vou conseguir ver meu amplicon? Acabou a minha PCR, e aí, como é que eu consigo ver os meus amplicons, as minhas moléculas de DNA que foram amplificadas? Ou mesmo fragmentos resultantes de digestão de DNA desse material que foi amplificado, que já já eu falo para vocês. É por meio de eletroforese. O que é uma eletroforese? A eletroforese é um processo que permite a separação, a identificação, quantificação e purificação de moléculas com carga em uma matriz devido à diferença de potencial elétrico. Então, peraí, o DNA ele tem carga? Sim, ele tem carga. Os DNAs, as moléculas de DNA têm carga negativa devido aos radicais fosfato. Então, coloquem sempre isso em mente. DNA é uma molécula de carga negativa. Então, ela sempre, quando eu coloco as moléculas, submeto as moléculas de DNA a um potencial elétrico, elas vão sempre migrar em direção à carga positiva, tá? E nós temos diferentes tipos de géis de agarose, géis de poliacrilamida, que são utilizados de acordo com o meu interesse ali, o tamanho da minha molécula de DNA. Quando a gente tem uma molécula de DNA muito grande, por exemplo, com 1.000, 2.000 pares de base, é melhor que ocorra o gel em agarose. Quando eu quero, quero observar fragmentos muito pequenos, por exemplo, numa digestão de DNA, em que eu quero fragmentos de 100 pares de base, 50 pares de base, ou 200 pares de base, eu quero visualizar fragmentos menores, o ideal é o gel de poliacrilamida, tá? Porque ele me dá uma resolução maior. É como se o gel de agarose tivesse uma trama mais frouxa e o de poliacrilamida uma trama mais apertada. Eu consigo uma maior resolução quando comparada ao gel de agarose. E como é que é feito o gel de agarose, né? A agarose, você compra essa agarose, que provém mesmo de alga mesmo, né? Do agar-agar, né? E ele é um pó. Então, eu dissolvo esse pó em um tampão, que é o meu tampão, geralmente o meu tampão de corrida. Eu faço isso, levo para um micro-ondas, porque ele precisa ser aquecido, ou para um aquecedor, uma placa aquecedora, ele precisa ser aquecido para que ele possa se solubilizar. E depois, quando ele chega mais ou menos a uma temperatura que a gente diz que é 38, 37 graus, eu coloco na minha plaquinha de eletroforese, né? Geralmente eu coloco uma fita adesiva aqui, de um lado e de outro, e coloco o meu gel ali, esse material, né, que ainda vai estar líquido aqui. Espero um tempinho. Eu coloco também o pente, porque é ele que vai me dar as canaletas, já eu mostro para vocês como acontece isso. É ele que vai ter as canaletas, e as canaletas é que vão ser importantes para formar poços onde eu vou aplicar meu DNA, tá? Bom, uma vez que esse gel se solidifica, eu retiro esse pente, retiro essas fitas que eu coloco aqui, geralmente fitas adesivas, aí eu tenho meu gel. E aí eu já posso vir com o meu tampão de corrida, que é colocada na cuba, né, o gel de corrida, e já posso aplicar a minha amostra. Bom, e qual a porcentagem de agarose que eu faço? Você falou que é TBE, por exemplo, que é um tampão, juntamente com a agarose. Bom, a quantidade de agarose vai depender do tamanho da molécula de DNA que vai correr ali. Tá? Então, quando você quer, por exemplo, é um fragmento, sei lá, de 200 pares de base, você pode usar uma agarose, você pode usar uma solução de agarose TBE a 1,5%, por exemplo, tá? Vamos lá, isso. Quanto menor o fragmento, mais eu tenho que concentrar a minha agarose. Quanto maior o fragmento, menos concentrada essa agarose precisa ser. E é sempre bom a gente lembrar que essa cuba, né, de eletroforese, ela vai ser ligada a uma fonte. Né? A gente vai ter o cátodo e o ânodo. E quando a gente coloca o potencial, né, liga essa fonte, o meu DNA ele vai migrar da canaleta pelo gel em direção ao ânodo, tá? Eu é que determino por quanto tempo eu vou querer fazer a corrida.
Como é que eu visualizo as moléculas de DNA? Então, eu vou no gel, eu vou visualizar com uma coloração específica, por exemplo, a brometo de etídio. O brometo de etídio é uma solução que você também compra e você ou pode colocar direto no tampão de corrida, antes de ligar a fonte, antes de fazer o tampão de corrida, ou você pode aplicar, ou você pode corar depois, pode fazer a coloração do gel depois, tá? Aí eu submeto esse meu gel a uma luz UV, a um transiluminador, tá vendo como a pessoa tá fazendo aqui, é luz UV, e aí eu consigo ver as minhas bandas perfeitas como estão aqui, coradas com brometo de etídio. Geralmente, né, a gente também corre junto com as amostras um marcador molecular, um controle positivo e um controle negativo da reação. O marcador molecular, é também um produto que você compra e ele, tá vendo? Ele me dá essas diferenças de base. Olha, aqui eu sei que é 100 pares de base, 200, 300, 400, 500 e assim por diante, tá? Existem marcadores moleculares de diferentes, que me dão de diferentes graus, assim, de diferença entre uma bandinha e outra. Vamos falar um pouquinho agora sobre as técnicas em si, sobre as técnicas de PCR. Agora que a gente viu como a PCR funciona, como eu visualizo o meu DNA que foi amplificado, quais são as variações da técnica de PCR, porque o diagnóstico molecular ele se baseia grandemente nessas variações da técnica de PCR, né? A primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre a PCR multiplex. O que é a PCR multiplex? Nada mais é do que a amplificação de uma sequência-alvo, né, em uma única reação de PCR, utilizando mais de um par de primers. Mais de um par de primers. É muito interessante. Então, eu posso utilizar 3, 4, 5 pares de primers e amplificando diferentes regiões numa única reação. Garante quase 100% de especificidade, é menos chance de dar falso negativo. A coamplificação dos alvos vai ser grandemente dependente da temperatura de melting, né? E consequentemente, da temperatura de anilamento dos primers. Uma vez que eu uso vários pares de primers, eu preciso pensar que eles precisam ter temperaturas de anilamento muito semelhantes, muito próximas, tá? Visto que a reação é uma só. E vão gerar amplicons de tamanhos distintos, que é importante para o diagnóstico. Ou então, como no caso desse aqui, ó. Essa aqui a gente tem uma PCR multiplex para detecção de diferentes genótipos de HPV, de linhagens de HPV, tipos de HPV, porque existem alguns que têm característica oncogênica e outras não, perfil oncogênico, outros não. Então, nessa técnica, por exemplo, eu consigo amplificar 1, 2, 3, 4, eu posso amplificar DNA de 5 tipos diferentes de HPV, utilizando 5 pares de primers diferentes. Por exemplo, se eu usar esse primeiro par de primer aqui, ó, que é específico para o HPV 16, eu vou ter amplificação de um fragmento de DNA de 202 pares de base. Se eu, por exemplo, utilizar esse segundo par de primers aqui, eu vou ter amplificação de uma outra linhagem de HPV com 279 pares de base. Então, se o indivíduo tiver com infecção mista, por exemplo, eu consigo detectar? Com certeza, você vai ter, por exemplo, amplificação, se tiver DNA mod, a amplificação, por exemplo, desses dois tipos de sequências correspondentes a esses dois tipos de HPV, sem que eu tenha que fazer reações separadas. Então, num único mix, a gente tem que pensar também em economia. Por exemplo, aqui ó, nesse gel, o que eu consigo ver? É um gel de agarose, em que eu consigo observar diferentes amplificações. Tá vendo aqui, ó? Aqui amplificou um fragmento de 154 pares de base, então refere-se ao HPV linhagem 33. Aqui na segunda, eu tinha uma amostra que houve amplificação de uma sequência de 202 pares de base, 202 de pares de base, representa uma HPV 16. E eu tenho, por exemplo, essas 6 em que eu tenho a amplificação de 5 linhagens de HPV diferentes numa mesma amostra, tá vendo? Isso gera para o laboratório um menor gasto. E aqui a gente observa um marcador molecular. Ele vai me dar, eu vou saber mais ou menos o tamanho dos fragmentos que foram amplificados, tá? Então, como eu sei que esse marcador molecular é de 100 pares de base, então aqui eu tenho 100, 200, 300, é dessa forma que ele vai crescendo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600 pares de base. Então, o mais próximo de 100, os 154 pares de base, 202 pares de base por fim. E o que eu quero que vocês observem? Fragmentos menores no gel, eles correm
a uma velocidade maior do que fragmentos maiores. Então, fragmentos maiores vão estar sempre mais próximos da canaleta onde eu apliquei o meu DNA. Eles são mais pesados e migram menos rapidamente. Fragmentos menores são mais leves, migram mais rapidamente no meu gel, tá? Isso é válido tanto para gel de poliacrilamida quanto gel de agarose. Uma outra técnica muito útil é a nested PCR. A nested PCR ela é basicamente, você faz uma PCR, depois uma outra PCR, tá? Uma PCR da PCR. Primeiramente, na primeira PCR, você amplifica um fragmento genômico mais abrangente. Por exemplo, um fragmento mais aleatório, de 1000 pares de base, 750 pares de base, como está aqui no meu exemplo, né? 750 pares de base. Aí eu faço uma segunda PCR, mas em vez de utilizar, eu utilizo como DNA molde o produto desta PCR aqui. Eu pego um pouquinho desse DNA molde e utilizo para amplificar novamente. Aí eu vou utilizar primers internos, que a gente diz, tá? Primers que vão amplificar um fragmento muito mais específico e, consequentemente, menor. Aumenta muito a eficiência da reação, viu, gente? Muito. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho meu DNA molde, eu fiz a extração de DNA numa amostra, mas eu sei que é pouco DNA que eu tenho nessa amostra. Então, o que eu faço? Eu faço primeiro a amplificação de uma região mais inespecífica, por exemplo, um gene da subunidade ribossômica menor, é um gene maior, e aí depois eu vou e como eu faço uma PCR daquilo lá, eu vou ter milhões de cópias daquele meu DNA. Então eu pego ele, eu sei que a sequência que eu quero está dentro dessa sequência grandona que eu amplifiquei na primeira PCR. Então o que eu faço? Eu faço uma nova PCR dela, claro, né, gente, utilizando outros primers, outras condições de ciclagem, tá? E aí eu consigo amplificar um fragmento menor e mais específico. Aqui um exemplo de nested PCR em que eu tenho a detecção de um vírus que causa anemia em aves, tá? Então aqui a gente tem a PCR1 e a PCR2. Na PCR1 é amplificado um fragmento mais inespecífico. Observa que aqui eles fazem diluição do DNA, eles fazem várias reações de PCR diluindo o DNA molde. Aquele DNA que eu extraí da amostra, né? Para obter uma quantidade, um DNA mais limpinho, tá vendo? Que aqui vem muita amostra em cima, que não é uma amplificação muito mais inespecífica, né? E aí o que ele faz? Eu pego esse gel, eu pego essa bandinha aqui. Como que eu pego, professora? Eu pego, por exemplo, tá vendo aqui? Esse indivíduo está fazendo exatamente isso. Ele, com esse... Você utiliza um objeto cortante, tá, gente? Para poder cortar o gel. O gel de agarose ele é muito fácil de ser manipulado. E aí você, ainda enquanto o gel tá no ultravioleta, você corta a banda de interesse que você quer. Tem que ser rápido, viu, gente? Porque a ultravioleta, ela degrada o DNA, então tem que ser algo bem rapidinho. E aí depois você pegou essa bandinha, você consegue purificar essa banda do gel. Tá? Ficar só com o DNAzinho. Existem kits de purificação específicos para isso, tá? Basicamente isso tudo feito em tubos, tá? É muito interessante, só com processos de centrifugação mesmo. Então é muito interessante. Aí você consegue o seu DNA ali, um líquidozinho contendo o seu DNA. Aí você utiliza aquele líquidozinho para fazer a segunda PCR. E aí você vai ter muitas moléculas-alvo, né? Porque provém de muitas moléculas amplificadas, né, gente? Provém da primeira PCR. Então, você tem a chance de dar positivo na segunda PCR é muito grande, tá? O que ele quer mostrar aqui também? Aqui eu consigo, na primeira PCR, o limite de detecção dela é 1000 moléculas de DNA. Eu preciso ter pelo menos 1000 moléculas de DNA naquela minha amostra para que possa haver amplificação. Da segunda PCR, não. Olha só, eu tendo uma única molécula de DNA, eu consigo a amplificação. Então, observe como tem aumento de sensibilidade na técnica também, tá? Outra técnica, outra variação da técnica de PCR que agora está bem famosa, na verdade sempre foi famosa, muito útil, mas agora com o advento do Covid, né, gente? Covid é um vírus de RNA, é a técnica muito utilizada, uma técnica de biologia molecular muito utilizada para você ter amplificação de DNA de vírus, né? Como que ocorre? A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o RNA em DNA.
O RNA, gente, essa transformação de RNA em DNA é feita por uma transcriptase reversa, tudo isso in vitro, tá? E o DNA que é obtido do RNA é chamado de DNA complementar. É o DNA que provém de um exon, né, gente? Basicamente só de um exon. E aí depois, feito essa primeira reação, aí sim eu faço a reação de PCR, porque aí eu vou ter o meu DNA alvo, e aí eu faço normalmente uma reação de PCR. Isso aqui tudo, gente, pode ser feito tanto numa reação só, quanto separadamente, tá? Em 2 tubos separados, por exemplo, fazendo primeiro o processo de transcriptase reversa, como fazendo tudo junto, tá? Então, como é que é? Combina a síntese do DNA complementar a partir de templates de RNA mensageiro. Quer dizer, o RNA mensageiro que eu tenho é o que eu tenho ali na minha amostra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a transcriptase reversa para que ela vai fazer essa reação, vai transformar o meu RNA mensageiro em DNA complementar. E aí, eu simplesmente, tendo o DNA, eu faço simplesmente uma PCR, tá? Importante também, por exemplo, para a detecção de HCV, né, vírus da hepatite C e assim por diante. Outra variação é a PCR-RFLP, é a análise de polimorfismos de fragmentos de restrição. Embora o nome seja bem complicadinho, é simples. É quando eu pego aquele meu DNA amplificado e submeto ele à digestão com endonucleases de restrição. O que são endonucleases de restrição? Essas endonucleases de restrição são enzimas que eu obtenho de bactérias, olha que interessante, e são purificadas de bactérias. Existem diferentes tipos, tá, de enzimas de restrição e elas me clivam o DNA, me quebram o DNA em porções específicas, tá? Ah, professor, mas como é que eu sei em que lugar do meu DNA ela vai clivar? Você pode fazer o que a gente chama de mapa de restrição da sequência que você tem de interesse. Então, por exemplo, eu amplifiquei a subunidade ribossômica menor do meu de um parasito tal. E agora eu quero obter o mapa de restrição. Quer dizer, quais enzimas de restrição eu posso usar aqui? Existem também softwares específicos, tá, gente, para isso, que já fazem a escolha das enzimas que você pode utilizar nas reações e o tamanho dos fragmentos que vão se formando, tá? Então, olha só que interessante esse exemplo. Nesse exemplo aqui, que eu acho muito interessante, o que eu tenho? Eu tenho um fragmento de DNA de 42 quilobases, 42 mil pares de base. E eu vou digerir esse meu fragmento que foi amplificado com 2 enzimas, com a EcoR1 e com a XBAL1, desculpa. Quando eu faço a digestão desse meu fragmento com a EcoR1, vai ocorrer clivagem, essa enzima ela cliva o meu DNA em pontos específicos, de modo a gerar um fragmento que tenha 10 mil pares de base, 18 pares de base. Por que 18? Se eu observar aqui, ó, esse fragmentinho aqui tem 28 menos 10, 18 pares de base. E por fim, 14 pares de base, 14 mil pares de base, que é 42 menos 28 dá 14. Então, a digestão apenas com R1 vai me dar 3 fragmentos. Um de 10 mil pares de base, outro de 18 mil pares de base e outro de 14 mil pares de base. Se a gente somar o tamanho desses 3 fragmentos, tem que dar 42 mil pares de base, certo? Como é que eu vejo isso no gel? Uma digestão de um fragmento de 42 quilobases pela enzima EcoR1. Eu tenho que encontrar um fragmento de 10 kb, vamos ver onde que está o de 10 kb, está aqui, corri no gel, 10 kb. Depois um de 18 kb, desculpa, antes tem o de 14, né? A gente tem que ir do menor para o maior. O de 14 kb e, por fim, o de 18 kb. Então, aqui estão 3 fragmentos. É quando eu faço a digestão desse meu DNA apenas com EcoR1, eu tenho esses 3 fragmentos. Lembrando sempre que quando eu coloco a minha amostra digerida e corro no gel, as amostras menores correm mais rápido que as maiores. Por isso que eu tenho que fazer isso, ó, 10, 14 e 18, certo? E quando eu faço a digestão apenas com a enzima de baixo, XBAL1, essa enzima ela vai clivar o meu DNA em 1, 2, gerando 1, 2, 3, 4 fragmentos, certo? São 3 sítios de restrição, são 3 locais em que essa enzima age, né? Ela cliva o meu DNA, gerando 4 fragmentos. O primeiro fragmento, se vocês concordam, é do 0 ao 6, então vai ser 6 kb, 6 mil pares de base, certo? O segundo fragmento
vai ser 18 menos 6. 18 menos 6, 12 kb. O terceiro fragmento, 38 menos 18, ou seja, 20 kb. E o último fragmento, 42 menos 18, que vai dar, se eu não me engano, 4 kb. Então, quando eu faço a digestão desse meu fragmento de DNA com essa enzima, eu vou ter 4 fragmentos, sendo o primeiro de 4 kb, porque ele é o mais rápido, vai migrar primeiro, tá aqui. O segundo de 6 kb, que é esse fragmentozinho aqui. O terceiro fragmento de 18 kb, vamos ver onde ele está. Ai, desculpa, de 12. Deixa eu ver o que eu... 18 menos 6, 12. É esse fragmentinho aqui, ó. 18 menos 6, 12. E o último fragmento de 38 menos 18, que é 20 kb. Então, vamos lá, 20 kb. Então, tá aqui o fragmento de 4. Esse fragmento é esse aqui. Um fragmento de 6, que é exatamente esse fragmento aqui. Um fragmento de 12, que é esse, 18 menos 6. E um fragmento de 20, que é esse aqui, maior. E por fim, que tem, como é maior, ele migra mais lentamente, de 20 kb, certo? Esse último exemplo aqui eu vou deixar para vocês fazerem como tarefa de casa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a digestão do meu DNA com quantas enzimas diferentes? 2 enzimas diferentes. Então, observe quantos sítios de restrição a gente vai ter. 1, 2, 3, 4, 5. Será quantos fragmentos de DNA e que tamanho esses fragmentos vão ter, hein? Vou deixar por conta de vocês que vão me contar. E a gente tem N kits desenvolvidos, né, baseados na técnica de PCR-FLP, por exemplo, na carcinogênese, para detecção de genes que são de polimorfismos que já se sabe que tem potencial carcinogênico, para o mesmo diagnóstico, tá? Para o diagnóstico de doenças de infecções parasitárias, como por exemplo, eu sei a giardia, né? É possível você ter linhagens de giardia, é o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. De Helicobacter pylori também, né, e assim por diante. Então, aqui estão as referências dos artigos, né, em que as técnicas foram descritas. Eu achei que eu tivesse o gene aqui, desculpa, eu achei que eu tivesse dado um exemplo, né, da PCR-FLP em amostras de giardia, mas o que ocorre é o seguinte, existe um kit já, disponível aí para venda, em que você consegue detectar qual é o tipo qual é o genótipo da amostra que está ali, de giardia. Isso é importante do ponto de vista epidemiológico, tá, gente? Algumas giardias têm potencial zoonótico, outras não, porque algumas giardias infectam animais e o homem, outras só o homem, então tem mais um perfil antroponótico, tá? É importante por esse fim. E também alguns kits de PCR e FLP em que eu consigo diagnosticar, por exemplo, diferentes parasitos utilizando uma única amostra fecal, utilizando o DNA extraído de uma única amostra fecal. Isso é muito importante, né? Isso é muito interessante. Também pela questão de tempo do indivíduo, né? Em vez de você ficar analisando 3 amostras em dias separados, tá? Você pega a sua amostra ali, tendo o DNA, você já faz a análise do seu material todo de uma vez. É muito, muito prático. Bom, o que eu gosto de falar também com relação à biologia molecular? A gente tem que pensar que até as técnicas de biologia molecular, elas envolvem um certo padrão. Você não pode fazer as técnicas de biologia molecular em qualquer lugar, em uma salinha só, não pode. Então, a gente precisa de áreas específicas, por exemplo, para poder fazer a extração do DNA, uma área específica para fazer o mix PCR, uma área específica para que você possa tenha o processo de termociclagem, onde estejam os seus termocicladores todos ali, uma área específica para fazer a eletroforese desse seu material, tá? É preciso que sejam áreas separadas, porque a chance de contaminação é muito grande. Lembra que quando a gente faz a PCR, a gente tem milhões, bilhões, né, de moléculas de DNA. Imagina se isso, por exemplo, cai no chão ou uma pequena quantidade dessa amostra fica na luva de alguém, né, e sai contaminando aí maçanetas, pipetas e assim por diante. Então é super importante que áreas que a gente chama de áreas mais limpas, onde vai ocorrer a extração de DNA, e nas demais você utilize luvas separadamente, jalecos separadamente, e nunca, nunca, nunca você leve materiais, né, reagentes ou equipamentos de uma área para outra. Cada área tem que ser separada, a área de extração, a área para fazer o mix e a área de
de amplificação e de correr o gel, elas têm que ser áreas separadas, porque depois para você fazer a descontaminação dessas áreas é muito, muito difícil, porque são moléculas e mais moléculas de DNA, tá? Você não, é impensável, por exemplo, num mesmo dia você quer fazer extração de DNA e daí fazer a termociclagem? Perfeito, tá? Mas você tem que lembrar, você pode fazer, mas você tem que ter muito cuidado de utilizar jaleco diferentes, luvas diferentes, e nunca passar de um lugar para o outro nessas salinhas, tá? E, por exemplo, eu preciso de mais DNA molde para fazer a PCR. Aí eu estava lá na minha área de mix e uso aquele jaleco, vou com a mesma luva lá para onde ocorre o processo de extração, na geladeira da salinha de DNA de extração, onde eu tenho meu DNA extraído. Jamais você vai fazer uma coisa dessa, você não pode fazer. Tá? Você tem que utilizar tudo limpo, tudo novo, tá? Jaleco diferente, tudo para poder... E o ideal que é um dia que você passou por todas essas áreas, nesse sentido sempre, né? Como eu disse para vocês, sempre nesse sentido, você vai para casa, lava tudo, tome um belo banho, para ir depois voltar aqui. Nem tente fazer termociclagem e no mesmo dia tentar extrair DNA, tá? Isso não deve ser feito, porque a chance de contaminação é muito grande. Você pode ter moléculas de DNA no corpo, tá? E isso você não consegue visualizar, gente. E se você, por acaso, contamina uma área dessa, é bem difícil o processo de descontaminação. Bom, gente, o assunto é muito amplo. Quando eu falo de PCR, uma PCR poderia ser dada em uma aula, eu poderia falar 2 horas aqui só de PCR e otimização para vocês. Ao mesmo tempo, eu poderia falar das variações da PCR, cada variação numa aula só, né? Então, eu tentei sumarizar o máximo que eu consegui para que tudo ficasse claro, né, para vocês. Mas eu sei que o assunto é vasto. Eu coloquei aqui várias referências, eu espero que vocês estudem bastante para essa parte de biologia molecular, que é fantástica, é fascinante, mas exige também bastante estudo para que você possa entender as técnicas, né? E não adianta você fazer a técnica sem o entendimento dela, não faz sentido algum. E a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Um forte abraço e eu estou disponível para vocês para qualquer dúvida.